Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Páscoa, 14 de abril de 2024. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 24, versículo do 35 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: são essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse terceiro domingo da Páscoa, o Evangelho de São Lucas vai nos mostrar os discípulos de Emaús reunidos com os outros discípulos, contando para eles o qual Jesus tinha caminhado com eles. E ali, no partir do pão, eles reconheceram verdadeiramente que Jesus havia ressuscitado. Mas é interessante de ver que eles fizeram, os discípulos de Emaús fizeram a experiência com Cristo. Eles estavam anunciando aquilo que eles testemunharam, que o Cristo havia ressuscitado, ressuscitou de verdade. Mas o interessante de ver que quando ele estava fazendo a narrativa, contando aos outros discípulos que Jesus havia ressuscitado, eis que Jesus aparece no meio deles e vai dizer: a paz esteja convosco. E o interessante é que mesmo aqueles que já haviam testemunhado o Cristo ressuscitado, eles estavam ali dando testemunho do Cristo ressuscitado, eles também se assustam com a presença de Jesus. E Jesus vai se mostrar para ele como ressuscitado. Jesus vai mostrar as suas chagas, vai mostrar os seus pontos de crucificação, vai mostrar as suas mãos, vai mostrar o seu lado, para que eles possam acreditar, que eles não tenham medo, que eles não tenham receio, que ali diante deles não está um fantasma, mas sim o Cristo ressuscitado. E Jesus vai além. Jesus, o Cristo ressuscitado, ele não precisaria comer, mas ele vai ali comer com os discípulos. Eles dão um peixe. E Jesus toma o peixe e come diante deles. Então Jesus vai abrir a inteligência dos discípulos. Jesus vai revelar que tudo aquilo que eles estão vivendo era aquilo que Jesus havia anunciado anteriormente, o qual eles não haviam entendido. Não entenderam até agora, quando estão na presença do Cristo ressuscitado.
Jesus vai dizer: são essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. O que era que se previa sobre Jesus? Que o Cristo morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E assim Jesus vai abrir a inteligência para que eles entendam a Escritura. Aquilo que já se falava desde Moisés, falava do Messias. E assim é o que Jesus vai nos dizer, que no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E quem serão responsáveis por fazer esse anúncio? Os discípulos e a sucessão apostólica, a igreja. Por isso Jesus vai dizer: vós sereis testemunhas de tudo isso. E o tempo passou, 2000 anos se passou e chegou até cada um de nós que somos batizados. Que experiência que nós estamos fazendo com o Cristo ressuscitado? Será que estamos sendo testemunhas verdadeiros do Cristo ressuscitado? Será que nós estamos levando essa boa nova aos nossos irmãos, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amizade, nas nossas redes sociais? Estamos levando essa boa nova que o Cristo ressuscitou de verdade? Ou estamos sendo indiferentes a tudo isso? Será que estamos vivendo apenas as coisas do mundo e deixando de lado o verdadeiro testemunho que nós precisamos dar? Jesus nos disse: vós sereis testemunhas de tudo isso. E nós estamos dando testemunho do Cristo? Ou vivemos na tibieza, na mornidão? Ah, tá bom, desse jeito. Tem outras pessoas que anunciam. Ah, não, tem uns padres da igreja que anunciam. Ah, não, já faço muito, porque eu vou na missa uma vez ao domingo, a cada domingo, eu já faço muito. Será que é esse o verdadeiro testemunho que nós damos do Cristo ressuscitado? Aquele que faz a experiência com Cristo tem sua vida transformada. Não se contém. Quantas pessoas que foram transformadas nesse encontro pessoal com Cristo? Poderia citar aqui centenas de pessoas, milhares de pessoas. E nós estamos dando testemunho do Cristo ressuscitado? Que nós, meus irmãos, se não estamos dando, que nós possamos deixar de lado essa preguiça. Isso é coisa que o maligno coloca no nosso coração, essa tibieza, essa mornidão, para que nós não avançamos em águas mais profundas com Cristo, nessa experiência de amor com Cristo. Pois aquele que verdadeiramente vive a graça de Deus, vive essa transformação que o Cristo faz na sua vida, não consegue se conter, não consegue guardar para si as maravilhas de Deus, as maravilhas que o Cristo faz na nossa vida. Somos chamados a anunciar, sermos testemunha da graça e da ressurreição do Cristo. Muitas vezes somos nós que estávamos mortos e ressuscitamos para a vida com Cristo. Muitas vezes estamos perdidos e fomos encontrados, assim como aquele pai que havia perdido seu filho, o filho pródigo, e ele voltou para casa, e a alegria foi grande. Assim somos nós. Quando damos testemunho de Cristo, produzimos os frutos que Ele espera de cada um de nós. A alegria do céu é grande demais. E a alegria, sobretudo, no nosso coração. Que nós possamos ser testemunhas do Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para todos.